Você ainda acha que pão sem glúten não dá certo? Então segura aí! Hoje eu vou comentar uma receita incrível da Jaque, do canal Feliz Sem Glúten, que vai mudar completamente sua visão sobre isso. Oi, seja bem-vindo ao canal Força Feminina. Se você gosta de dicas de saúde, detox e bem-estar, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Antes de irmos para a receita, é importante entender por que muitas pessoas buscam opções sem glúten. A Jaque, por exemplo, é celíaca. Mas o que isso significa? A doença celíaca é uma condição autoimune em que o consumo de glúten, que é uma proteína presente no trigo, na cevada e centeio, provoca inflamação no intestino delgado, levando a sintomas como diarreia, dor abdominal, perda de peso e fadiga. O único tratamento eficaz é uma dieta estritamente sem glúten por toda a vida. Já a sensibilidade ao glúten ou intolerância ao glúten é uma condição em que a ingestão de glúten causa sintomas semelhantes aos da doença celíaca, como desconforto abdominal, inchaço e fadiga também, mas sem os danos intestinais característicos da doença celíaca. E nesses casos, a exclusão do glúten da dieta também alivia os sintomas. Agora que entendemos a importância de receitas sem glúten, vamos acompanhar o passo a passo desse pão delicioso que a Jaque preparou. É fácil de fazer, é fofinho e perfeito para quem busca uma alimentação mais saudável. Ingredientes secos. Vou começar colocando direto no bowl da batedeira 300 gramas de farinha de arroz, 75 gramas de fécula de batata, 30 gramas de polvilho doce, 10 gramas de polvilho azedo e 4 gramas de goma xantana. Aqui eu coloquei até um pouquinho mais, recomendo que vocês coloquem menos, tá? Põe 4 gramas mesmo. Um sachê de fermento biológico seco, que equivale a 10 gramas, uma colher de café de sal e 1/4 de xícara de açúcar. Dá uma mexida e agora vamos adicionar os ingredientes líquidos. Ingredientes líquidos. Vou começar com 2 ovos, 1/4 de xícara de óleo, uma colher de café de vinagre de maçã ou suco de limão e, por fim, vou adicionar uma xícara de água morna. Eu vou deixar separado aqui mais meia xícara e vou adicionando ao longo da receita. Depois eu explico para vocês por que eu faço isso. Textura da massa mais dica do ponto. Eu sempre gosto de bater um pouco a massa e depois vir aqui com uma espátula e retirar toda essa farinha das laterais e dar uma conferida se também não está embatumando embaixo dessa massa alguma farinha. Eu faço isso porque a minha batedeira acaba não sendo a melhor de todas e ela dá uma embatumada às vezes embaixo, não consegue pegar toda a massa. E isso é importante porque às vezes se não bater direito e sobrar ingrediente ali embaixo, pode ser que o seu pão desande por conta disso. Vou voltar a bater e vou adicionar mais um pouco de água, equivalente a um pouco menos de 1/4 de xícara. Terminando de bater, essa é a textura que a gente espera para o nosso pão. Não é uma massa pesada, mas também não é leve o suficiente a ponto de, por exemplo, bater super fácil no liquidificador. Ela fica bem um meio termo. A massa deve ficar com uma textura intermediária, nem muito líquida, nem muito seca. Esse ponto é crucial para que o pão fique macio e cresça bem. Forma e fermentação. Depois, é só colocar a massa em uma forma untada com óleo e farinha de arroz, ajeitar bem e deixar crescer por cerca de 30 a 40 minutos. Ela finaliza com sementes de linhaça e gergelim por cima, o que dá um toque especial na receita. Eu gosto de deixar esse pão crescer até sobrar o espaço de um dedo entre o pão e a borda da forma. Dicas sobre medidas e utensílios. A Jaque compartilha uma dica valiosa. A precisão nas medidas é fundamental.
Ela recomenda o uso de copos medidores ou balanças confiáveis para garantir o sucesso da receita. E eu queria aproveitar e dar uma dica aqui para vocês em relação à medida quando se trata de fazer pão sem glúten. Antes de começar a fazer as minhas próprias receitas, eu fazia receitas que eu pegava na internet para conseguir ter alguma coisa feita em casa para ser um pouco mais barato, certo? E nessa época, uma coisa que eu errava muito na hora de fazer as receitas, principalmente de pão, eram as medidas. Eu tenho uma balança aqui em casa e ela não é muito precisa, é uma balança comprada em R$1,99, uma balança baratinha. E quando eu utilizava essa balança, a receita sempre dava errado. E aí eu passei a usar esses copos medidores. E aí as minhas receitas começaram a dar certo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque se você não tem uma balança realmente confiável em casa, fica difícil a gente ter a certeza se tá colocando as medidas certas. Para vocês terem uma ideia, nesse meu copo, uma xícara equivale a mais ou menos umas 130 gramas de farinha, e ele fica uma xícara um pouquinho acima de 150 gramas de açúcar. Só para vocês terem uma ideia e fazerem uma comparação se caso vocês tiverem um copo aí na casa de vocês. Porque eu tenho um outro copo aqui em casa que eu também já tentei utilizar para fazer algumas receitas e ele não dava certo. Toda vez que eu usava ele, a receita desandava, ficava totalmente ruim, e depois quando eu refazia e utilizava esse copo aqui, ela dava certo. Esses medidores pretos que eu também utilizo, que você já compra pronto, que vem uma xícara, meia xícara, eles dão super certo. Então, só para vocês terem uma ideia, uma xícara aqui é 237 ml. A maioria deles é entre isso e 240 ml e sempre dá certo. E em relação à água, vocês viram que eu coloquei uma xícara e depois eu deixei reservado mais meia xícara e não coloquei ela toda. Sobrou aqui 1/4 de xícara. Por que isso aqui é importante eu falar? Porque às vezes você coloca a água tudo de uma vez ou você coloca muito aos poucos e a absorção que essa água vai ter em relação à farinha de arroz, ela é diferente para cada um. E principalmente se as suas medidas não forem iguais às minhas. Se de repente você erra na sua medida, na sua balança, no seu copo medidor, acaba que você vai precisar fazer esse acerto da receita. E é por isso que eu acho tão importante e tão legal a gente fazer vídeo. Porque com vídeo é difícil você errar, porque você tá vendo como a textura fica. Então, muitas vezes, assim como uma receita feita com farinha de trigo, em que você coloca lá ovo, água, sal, e depois você vai colocando farinha até dar o ponto, aqui na receita de pão sem glúten, eu diria que isso acontece ao contrário. Você põe os ingredientes e depois você vai acertando com a água. Forno e tempo de preparo. O pão vai ao forno pré-aquecido a 230 graus por 40 minutos. Ela até retira a grade de cima do forno, pois o pão cresce bastante. Hora de ir para o forno em forno pré-aquecido a 230 graus por 40 minutos. E um detalhe é que eu sempre tiro a grade de cima porque esse pão cresce tanto que ele costuma bater nela e aí pode ficar marcado em cima. Para quem ficou curioso em relação ao preço desse pão, eu gasto aproximadamente R$ 9,90 para fazer uma receita dessa. Claro, me baseando nos preços que eu pago aqui na minha cidade, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Isso pode variar dependendo da região em que você tá do Brasil. E ainda assim é um preço super acessível em relação aos pães industrializados que a gente costuma encontrar para comprar. Bom, já temos nosso pão sem glúten aqui prontinho. Olha o tamanho que ele fica. Ele fica com uma fatia bem grande e isso vai depender da forma que você utilizar. O tamanho da forma que eu utilizo é 22 por 10 centímetros. Ela chama forma para pão de forma baby, tamanho baby, se vocês quiserem procurar aí na cidade de vocês para comprar. Mas se você fizer com qualquer outra forma que seja para pão de forma, tá tudo bem. A única coisa é que talvez ele fique mais baixinho se a sua forma não tiver altura suficiente. O que eu mais gosto nesse pão é realmente o tamanho da fatia. Eu acho que essa forma vale super a pena ter em casa, porque você consegue fazer um sanduíche com seu pão ou de repente utilizar 2 fatias e fazer mini pizzas na air fry. E particularmente eu acho que é muito mais prazeroso você consumir um pão sem glúten que é muito mais parecido com o original do que aqueles pães que ficam com uma fatia muito pequena. Gente, que fofura é essa? E olha o tamanho dessa fatia, hein? Perfeito para um café da manhã saudável ou um lanchinho com um sanduíche nutritivo. E o melhor, é saudável, sem glúten, sem lactose, sem conservantes e com sabor de pão de verdade e com baixo custo. A Jaque menciona
que faz esse pão a cada 15 dias, congela as fatias e, quando quer comer, descongela direto na tostadeira ou no micro-ondas, mantendo a textura e o sabor. É o pão favorito da família dela. E aí, gostou dessa receita? Já fez pão sem glúten em casa? Conta aqui nos comentários. Estou curiosa para saber. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Força feminina, hein?